o futuro do rádio e a juventude de Danilo Quixaba. E aí, como é que tá a tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa na Quinta do Dia pela sua Rádio Guará. Muito obrigado pela sua audiência, tamo aí pra fazer um rádio diferente, bacana e absolutamente confortante para dias tensos, né? Pelo menos para a maioria das pessoas a vida é normal, mas algumas estão mais, né, mexidas com esse período eleitoral. E o que eu tenho pra dizer é um negócio. Eu sei que essa briga toda pelo poder, pelo dinheiro, pela influência, por projetos, às vezes pessoais, às vezes coletivos mais segmentados, mas é um momento em que esperamos mudanças, esperamos, né, prosperidades, acima de tudo, mudanças de atitude, de postura. Mas os processos se repetem, principalmente porque não andamos revisitando a história como deveríamos. Deveríamos revisitar a história, né, para termos exemplo de como não seguir ou da maneira mais eficiente de se realizar um processo, um ciclo social. Mas tem acontecido absolutamente o contrário mesmo. E o pessoal tá usando até uma doença, uma pandemia absolutamente lamentável como essa para fazer cabo de guerra. E o que eu tenho pra dizer é um negócio: ninguém deseja pegar uma doença como essa e ainda mais se abster do processo eleitoral, a não ser que você esteja numa situação muito complicada moralmente de ter que se explicar sobre situações. Mas tem outras formas de você ficar fora do jogo, não é só adoecendo, não é só pegando Covid. E na reta final, a presença física de um sujeito é muito importante e determinante para a tomada de uma série de decisões. E anular isso e impossibilitar isso não deve ser do interesse de nenhum dos candidatos. Então essa briga para saber se contaminou, se deixou de se contaminar, se testou, nós temos que desejar que a saúde da pessoa esteja estabelecida e que ela possa voltar o quanto antes para o seu combate, para a sua missão. Não podemos torcer que absolutamente ninguém pegue uma doença desgraçada como essa e se prejudique. Tem vários outros motivos que você pode achar defeitos que o ser humano tem, que todo ser humano tem, sempre tem um podre para você trabalhar em cima. E não é necessário que uma doença seja colocada e tratada dessa forma. Pelo menos é o que eu penso. Aqui não é defesa de candidato, não é puxação de saco. É a absoluta liberdade que eu tenho aqui nesse sistema de comunicação de defender o que eu penso, do que eu imagino. Porque nessa história, nesse cabaré, ninguém é santo. Mas existem preceitos morais e posições mais respeitosas por parte de alguns órgãos da imprensa ou até por parte dos próprios candidatos em tratar mesmo da doença, porque defeito e podre deve ter um monte de outros que não o contágio de uma doença, que não o estado de saúde de uma pessoa, seja lá ela qual for, ela merecendo, ela não merecendo. Até porque é uma postura que diz mais sobre você do que quem você está acusando. Mas olha, se participa em 91008186, este é o programa na Quinta todo dia pela sua Rádio Guará, fica à vontade, estamos em período pré-eleitoral, nós tivemos Duarte Júnior já com Covid, tem o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que também foi afastado por causa desse motivo, e nós esperamos que eles se recuperem prontamente. Campanha maluca, tem um debate aí que eles estão querendo empurrar como se fosse a coisa mais importante da eleição, que não é, como nenhum debate foi. O melhor debate até então, em termos de propostas, foi o nosso da TV Guará. Em termos de fight legal, divertido, foi o do Jornal Estado do Maranhão do Imirete. O resto, eu não vou aqui bater a comentar, né? O da Bandeirantes inicialmente foi realizado sem maiores problemas. E aí, cada um fazendo o seu, cada um tentando colocar a melhor forma, né? Para os candidatos entregarem suas propostas, estarem em evidência, discussando sempre, tratando de bons objetivos, de objetivos claros, importantes e tal. Mas, não vamos esquecer que a dignidade dos outros, ela não muda depois que acaba o processo eleitoral. A exposição diminui. Mas tomara que todo mundo tenha boa memória pra saber o que foi acusado e aqueles que se juntarão depois dessa farrumbamba toda, porque vão se juntar! O segundo turno tá aí, ele vai acontecer, já é inevitável, já é uma realidade que todos já não especulam, mas já tem como uma pré-certeza, se é que esse termo existe, pré-certeza, e vamos esperar pra ver. Pode surpreender? Pode aparecer o candidato do nada que tá lá embaixo e ir lá pra cima. Pode surpreender seu Gesael Marques, pode surpreender o seu Rubem Júnior, pode surpreender o seu Bira do Pindaré, apesar de eu não acreditar muito, mas vão lá, vai lá que dá certo. Em São Paulo, por exemplo, o jogo mudou já umas 500 vezes. O Celso Russomano já tava, né, com a mão na taça e aí já não sabe nem se entra no segundo turno, porque o seu Bruno Covas e o seu Boulos estão praticamente polarizando a eleição. E nego quer deixar de fora também o Márcio França e outros candidatos que ali estão. Joyce Hasselman, que fez até agora a melhor produção
produção de audiovisual eleitoral que teria os argumentos para dizer que é mais próxima do Bolsonaro, apesar das brigas com seus filhos e ter chamado o filho do Bolsonaro de viado, nem emoji no Twitter, mas a dona Joyce Hasselmann tinha até condição de articular, de agregar, de trazer mais gente para perto de si, o que não aconteceu, né? Ela tá amargando em lugares ruins da pesquisa e nem tá aparecendo, só apareceu com a polêmica, repito, do seu horário político, que ela pegou pesado e né, falou até palavrão, grande coisa falar palavrão no horário eleitoral, mas ficou bonito, ficou uma boa produção, uma produção elogiável. E aqui eu digo que, pelo menos no que diz respeito à ousadia em produção de conteúdo audiovisual, ela mandou muito bem. Mas a campanha, né, não é só a exposição midiática. Uma só potencializa a outra. Mas aí eu pergunto para todos vocês, e aí? A sua decisão já tá bem tomada? Você já tá sabendo, né, de que forma vai agir agora? O momento político é bem complicado, é uma situação de muito transtorno, mas eu espero que você exerça a sua vontade, que não mantenha altos índices de abstenção, que aqui o Brasil não precisa disso, né? Se você tiver com o saco cheio, se você tá com medo de adoecer, não vá mesmo. Ou então vá no horário preferencial para as pessoas com comorbidade. Mas ninguém vai obrigar a botar arma na sua cabeça, justifica e inventa uma parada. Mas se der pra você, se não for arriscar a integridade sua nem da sua família, exerça o seu direito e tenha autonomia para argumentar por conhecer os candidatos. Não é porque você votou, ele ganhou ou ele vai perder. Você pode cobrá-lo por ter participado efetivamente e acompanhado como é que foi o movimento das ruas, como é que foi na sua zona eleitoral, como é que estava a movimentação da cidade nesse dia. Aí você vai saber quem estava apelando, quem estava fazendo coisa boa, quem estava escrachando e quem estava fazendo de fato o que era certo. A campanha foi esquisita, foi estranha e lamentável pelos ataques, mas também proposta por proposta, o nego enche o saco e acha chato por ser apenas um festival de promessas. Porque o nego promete aí pra Deus pra ver se consegue cumprir, né? Pelo menos o que prometeu fora do ar, porque no ar sabe-se e tem certeza que não vai se cumprir, não é isso? Mas o processo eleitoral tá aí pra todo mundo ver e tentar superar. Mas o mundo não é só isso. Teve aquela declaração lá do País de Maricas que eu me recuso aqui a comentar. Acho que não é útil, não é necessário e se a imprensa ficar dando visibilidade para essas bobagens que são ditas pela presidência da República, nós vamos reforçar a utilidade delas, que é desviar do foco de outros problemas ou então para deixar em evidência que não há responsabilidades nem com o discurso, nem com a prática de determinados atos que restringam ou que revolucionem determinadas áreas. Eu digo revolução no pior sentido da palavra, de tirada de direitos trabalhistas, como foi o exemplo, de retirada, né, de proteções ao meio ambiente, de problemas referentes a questões ideológicas se sobrepondo às questões científicas. Então, quando você declara uma coisa dessa, você fala, olha, eu posso falar e, consequentemente, fazer o que quiser. Não é a realidade, mas está se tornando, pelo menos por enquanto. É isso. De resto, o mundo não se acabou. Lá em Macapá, as eleições foram adiadas por causa da história da energia elétrica. Sabe que eu tô falando aquele negócio que, porra, né? Tava na cara de todo mundo. Agora vai prejudicar os próprios candidatos, porque a campanha eleitoral já tinha sido suspensa e também as atividades de bares e restaurantes. Agora nós temos a eleição sendo prejudicada e o Amapá vai demorar a saber quem são seus prefeitos, quem são seus representantes públicos que poderiam já estar agindo em detrimento ao funcionamento da eleição e também da energia elétrica de todo o estado. Então, o ministro Roberto Barroso, ele agora, né, adiou as eleições no Amapá. Então, ninguém sabe pra onde vai ser e agora a data ainda vai ser definida. A situação da energia elétrica mesmo prejudicou e foi quase o fim do mundo pros queridos amapaenses. Olha o retrocesso que nós chegamos ao ponto de adiar uma eleição por falta de energia elétrica em um estado inteiro, em uma cidade, uma capital como Macapá. E teve show até adiado, né? Adiaram o show do Belmarx aqui em São Luís do Maranhão. O pessoal deixou, não, deixa pra depois que a gente faz outra hora. Outra hora a gente faz, não tem problema nenhum, não. E enquanto o mundo não se acaba, nós fazemos o programa Anarquia Todo Dia, pedindo consciência e, acima de tudo, um instinto supremo, superior e sensitivo. Como diria Humberto Gessinger, sua pouca vontade de viver. Toda forma de poder merece questionamento. É música e informação sem alienação. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Danilo Quixaba. Yeah.